Olá, gente. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos aqueles que estão aqui comigo em mais esse vídeo do projeto integrador, agora de número 6 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Faço esse vídeo por conta de ser um processo de avaliação, né, da atividade referente ao PI número 6, PI, que é a sigla de Projeto Integrador. E desta vez, quebrando um pouco o protocolo, tendo em vista que os dois últimos PIs foram gravados no escritório de casa, né, eu desta vez quebro o protocolo e gravo esse vídeo nesse aspecto bucólico, né, que é a cidade onde eu moro. Aqui a gente está na região dos lagos e é uma região muito bonita, muito arborizada, e eu penso que foi uma forma de poder produzir esse vídeo, tendo em vista que vai ficar registrado, né, vai ficar para registro, para quebrar um pouco desta situação pela qual nós estamos vivendo, estamos passando, né, que é o enclausuramento, é a necessidade de estarmos resguardados por conta da pandemia que a gente está vivendo em nível mundial. Feita essa introdução, eu quero comentar com vocês de que esse PI vai ter dois aspectos, sobretudo os aspectos gravados por mim. Um deles, por se tratar do último PI, PI número 6, que envolve gestão, eu vou falar de forma improvisada, sem roteiro algum, né? E o segundo aspecto vai se envolver, evidentemente, todo um roteiro, todo um preparo, né, que diz respeito à questão da parte técnica, né, da atividade. Então, nesse primeiro aspecto do qual eu quero comentar com vocês, eu quero abordar 3 pontos específicos sobre o projeto integrador, né, e de algum modo tentar traçar uma pequena trajetória dos sentimentos e das sensações que eu estou tendo diante dessa atividade, diante do fechamento de um ciclo, né? Na sequência eu quero falar um pouquinho sobre o curso de pedagogia propriamente dito. E por fim, então, eu quero falar da gestão. De modo então que o meu primeiro PI, eu confesso que eu não me lembro, né? Eu não me lembro o assunto. Eu me lembro muito vagamente da turma. O mesmo vale para o segundo PI, né? Eu não me lembro muito exatamente de qual foi o tema, nem nada disso. O PI, para quem não sabe, é um projeto do qual necessariamente a universidade exige que façamos em grupo, né? Então, eu sou um grupo, eu faço parte de um grupo de pessoas que sobraram de outros grupos, né? Então, o PI 3, esse eu tenho uma pequena lembrança, foi uma proposta que falava sobre contação de histórias, né, para crianças, né, que era o mote encabeçado por um dos componentes do grupo. E aí então a gente fez essa atividade, a gente participou de modo muito coadjuvante, e depois na sequência então a gente foi para o PI 4. O PI 4 a gente se sentiu um pouco mais protagonista, né? Eu digo a gente enquanto grupo, tá? Então no PI 4 foi justamente o momento em que a Univesp exigiu que, junto ao texto do qual a gente fazia o PI, também a gente produzisse, como forma de avaliação, uma atividade audiovisual, né? Assim nós o fizemos, né? E em grande parte eu elaborei essa atividade audiovisual. No PI 5, né, que a gente fez no semestre passado desse ano de 2020, novamente cada um dos componentes do grupo teve um protagonismo muito acentuado.
E agora neste último, no PEI 6, cada um dos componentes, agora nós somos em 4, não mais em 5, teve um papel fundamental, eu digo fundamental, não mais coadjuvante, para a produção do PEI. Pois bem, o segundo ponto que eu queria abordar é no que diz respeito ao curso de pedagogia propriamente dito. O curso de pedagogia, para quem não sabe, ele é um curso que especificamente instrumentaliza o profissional para trabalhar na gestão, né? Não é um curso tão simples, né? É um curso que exige muito. O terceiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é no que diz respeito ao dia de hoje. Estou gravando esse vídeo no dia 12 de novembro de 2020 e hoje se comemora então o dia do diretor de escola, né? E eu digo isso porque tem a ver com o ponto anterior do qual eu estava abordando em relação ao curso. Para sermos diretores de escola, precisamos necessariamente passar por um curso de pedagogia, né? Para sermos supervisores de escola, por vezes até dirigentes de ensino. Bom, então é isso. Na sequência, a gente vai ver alguns vídeos, né? Algumas atividades audiovisuais inseridos a esta, no que diz respeito aos demais componentes do grupo. De acordo com as pesquisas realizadas, letramento digital seria um conjunto de habilidades e domínios que permitem interagir, acessar, processar e desenvolver múltiplas competências para a leitura das mais variadas mídias digitais. Para ser considerado um indivíduo letrado, não se faz necessário somente o uso de computadores e celulares, mas o conhecimento e o domínio necessário das ferramentas que garante o letramento. O uso das tecnologias digitais para o ensino e aprendizagem tem sido cada vez mais empregados na atualidade para que possamos entender o letramento digital. Os recursos que temos disponíveis entre gravação de vídeos, plataformas interativas como o Teams, o Zoom, o Meet, redes sociais, Facebook, WhatsApp, além de canais como o YouTube, nos permitem promover a interação com o outro, mas é necessário que haja um domínio dessas ferramentas para que saibamos como repassar o aprendizado. Em virtude da pandemia Covid-19, muitas instituições de ensino tiveram que se adequar emergencialmente para continuarem o ano letivo com seus alunos, ainda que remotamente. O que percebemos é que muitos docentes, assim como alunos e instituições, não estão letrados. E isso é evidente porque muitos tiveram grandes dificuldades ao usarem as tecnologias disponíveis no momento. E dentro das minhas funções, o que ficou para eu fazer era uma pesquisa de campo junto aos gestores para falar sobre o programa São Paulo Sem Papel. Então eu estive em 3 unidades escolares conversando com esses gestores, fiz perguntas bem básicas de resposta sim ou não. Se eles conheciam o programa São Paulo Sem Papel, se com esse processo de pandemia no Brasil, o processo do programa teve que ser modificado, as dificuldades enfrentadas. Então eu constatei que muitos desses gestores ainda não conseguiu ter esse letramento digital. Encontra algumas dificuldades no que tange a questão de desenvolvimento, por exemplo, das aulas remotas por conta da pandemia. Mas dentro dessas dificuldades, esses gestores, eles continuam o serviço com a ajuda de familiares ou dos próprios colaboradores da escola. É muito importante deixar frisado que eles não
tem aquisição total desse letramento digital, porém, eles se viram da maneira que pode. Meu nome é Flávio Williams e faço parte do grupo que o tema é São Paulo sem papel. Fiquei muito feliz por esse tema muito pertinente no momento, e estou aqui para falar sobre o certificado digital, né? Certificado digital, que é uma ferramenta muito importante aí na vida de muitos empresários e agora principalmente nas escolas estaduais, principalmente nas escolas do estado de São Paulo. Mas o que seria esse certificado digital? O certificado digital nada mais é de uma simplificação de transações de documentos, transações de contratos. E o que seria esse certificado digital nas escolas? Imagina você que é um diretor ou um diretor de ensino, né? E aí você necessita de levar um documento, você ou precisa de assinar um documento em algum outro lugar, né? Quantas vezes foi preciso de ir até São Paulo, ir até a Secretaria da Educação, pegar um documento, assinar um documento? Com esse certificado digital não é necessário, basta você ter essa assinatura digital e ali do seu local mesmo, da sua escola ou de sua casa, você tem esse documento validado, que é validado digitalmente. E como é que é feito isso, né? Esse documento, para você adquirir ele, é necessário que você procure uma empresa que é autorizada, né? Tem até um instituto, que é o Instituto Brasileiro que cuida disso, desse documento para ser validado, que você vai procurar a empresa e essa empresa tem que ser credenciada pelo ICP Brasil, Infraestrutura de Chave Pública Brasileira. Essa chave, esse documento, esse certificado, ele tem compostos matemáticos, né, códigos matemáticos que serve como base da sua assinatura digital. Bom, e a partir do momento que você tem essa classificação, esse certificado digital, você já é habilitado para fazer qualquer negócio, né? E ele também tem um prazo de validade. Normalmente ele é de 1 a 3 anos de validade, e aí você tem que estar renovando esse contrato com essa empresa credenciadora, né? Eu quero comentar com vocês em relação ao aspecto técnico do trabalho. Então, o trabalho tem por título a gestão dentro do programa São Paulo sem papel. E a proposta da pesquisa foi compreender as novas formas de transmissão e autenticação de documentos oficiais dentro do programa São Paulo sem papel. Então, por isso que o Flávio, um dos componentes do grupo, tratou de abordar a questão da certificação digital. Preliminarmente se sabe que envolve toda a gestão da estrutura burocrática do Estado de São Paulo. O que nos interessou foi a gestão, de modo então que o Rafael trouxe-nos um estudo de caso em que entrevistou alguns gestores nesse sentido. E sobretudo também no que diz respeito ao letramento digital aos gestores, né? Como é que os gestores lidam com a capacitação para lidar com esse programa São Paulo sem papel. Deixar claro que o programa São Paulo sem papel trata-se de uma proposta de governo, do governo do estado de São Paulo, não é uma proposta e não é algo que se aplica a demais entidades da federação, trata-se de algo específico do estado de São Paulo, e o programa São Paulo sem papel está baseado especificamente em uma resolução conjunta entre dois órgãos do Estado de São Paulo, que é o APESP e o SAESP. O APESP é a sigla de Unidade de Arquivo Público do Estado de São Paulo, enquanto o SAESP diz respeito ao Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, né? Então, como eu disse, trata-se de uma portaria conjunta
em que foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 5 de dezembro de 2018. Tá? A pesquisa buscou compreender e responder basicamente a 3 questões. A primeira delas diz respeito ao seguinte: os gestores, sobretudo os gestores escolares, mediante do quadro de pandemia que vivenciamos atualmente, estão de fato preparados para lidar com a desburocratização proposta pelo Estado de São Paulo, que é viabilizar a vida administrativa da unidade de ensino sem o uso do papel? Tendo em vista que se tratar de um programa São Paulo sem papel, a ideia é que se possa abolir o uso do papel nas autenticações de documento, nas idas e vindas de documentação referente aos processos de gestão. Muito bem. Essa pergunta, junto a outras, em que a gente formulou, diz respeito ao seguinte: o nosso problema de pesquisa quis saber se os gestores lidam com a desburocratização proposta pelo programa Escola Sem Papel, e a pesquisa deduziu que talvez a muitos gestores faltava o letramento digital. Nesse sentido também, esse foi o problema da pesquisa, e nesse sentido também a gente elaborou mais 2 questões para a nossa pesquisa. Como se dá o letramento digital do gestor público no âmbito do programa São Paulo Sem Papel? É viável o letramento digital oferecido ao gestor relacionado ao programa? Bom, a primeira resposta que a gente chegou é que o programa em si oferece um processo de capacitação aos gestores. Então, o programa tem toda uma estrutura que faz com que o gestor tenha contato com certos cursos, a fim dele poder então ter essa noção de como lidar com o programa São Paulo Sem Papel. E a primeira resposta foi essa: sim, o programa oferece cursos de capacitação aos gestores. Contudo, a gente chegou a algumas conclusões. Evidentemente que antes disso a gente fez toda uma abordagem no que diz respeito ao que é assinatura digital, o que é letramento digital e as suas especificidades, e sobretudo então a gente fez um estudo de caso, como foi abordado pelo Rafael anteriormente. E por fim, a gente chegou a algumas conclusões que vale a pena comentar aqui no vídeo. E essas conclusões são as seguintes. A gente entende que a gente chegou a essa conclusão na pesquisa, que os gestores estão, diante do quadro de pandemia que a gente está vivendo, aptos, a viabilizar a vida administrativa da unidade de ensino sem o uso do papel. A pesquisa nos diz que não. Os gestores não estão aptos a esse tipo de situação, mesmo diante da questão pandêmica que a gente está vivendo. Outra pergunta que a gente fez é: os gestores, frente à desburocratização, que é a proposta do programa São Paulo Sem Papel, eles têm conhecimento pleno do programa, enfim, eles sabem lidar com essa desburocratização? E a resposta é que não. Também eles não têm essa situação de facilidade de poder lidar com o programa, mesmo porque o próprio programa em si tem alguns cursos específicos, que demandam um tipo de aprofundamento um pouco mais significativo. E a última pergunta que a gente elaborou, e que a gente colocou como considerações em relação à nossa pesquisa, as conclusões que a gente chegou, é que é viável, o programa São Paulo Sem Papel junto aos gestores, no que diz respeito à sua plataforma, o saber lidar com o programa, ou seja, o programa na sua plataforma ao disponibilizar os cursos aos gestores, capacita o gestor no que diz respeito ao letramento digital e etc. A resposta é que sim. O programa ele tem toda uma estrutura interna que, tendo em vista a predisposição do gestor para conhecer o programa e fazer parte dele, sem dúvida nenhuma ele sairá de lá, da circunstância ali de letramento digital,
capacitado para lidar com o programa. E por fim, então, a gente encerra dizendo que foi uma pesquisa que a gente considera interessante, inovadora, e que as discussões estão ainda muito incipientes. Elas precisam ser um pouco mais aprofundadas. E essa é a contribuição da nossa pesquisa em relação ao projeto integrador. É importante, se faz necessário e diria até mesmo urgente, e a pandemia deixou claro isso, que todo e qualquer gestor público, no caso, os gestores educacionais, precisam, é urgente que eles tenham condições de letramento digital para poder então lidar com as demandas do Estado de São Paulo sem a necessidade do uso do papel, sobretudo pelo fato da gente estar fazendo também, no caso, trabalhos à distância, e por conta disso, então, a validação de documentos, a estrutura de verificação dos trâmites burocráticos que envolvem a gestão de uma unidade de ensino seriam extremamente pertinentes nesse contexto, certo? Então é isso. Este PI número 6 envolve efetivamente o aspecto da gestão, Então, hoje, como é o dia do diretor de escola, a gente comumente não o chama mais de diretor, ou diretora. Hoje, por questões técnicas, e de nomenclaturas contemporâneas, a gente os chama de gestores, E a gestão, ela envolve muitos aspectos, Teve uma disciplina da Univesp que nós fizemos que se chama gestão educacional, se não me engano, acho que é gestão educacional. E nessa disciplina a gente aprendeu que a gestão não é só a lida de documentos, a lida de situações administrativas, Então o gestor, no caso o diretor de escola, não é mais aquele que simplesmente administra a unidade escolar, Ele tem papéis assim muito decisivos, sobretudo para construir um ambiente didático-pedagógico coerente. Então, que envolve justamente a questão da gestão democrática, da unidade de ensino e tantas outras situações das quais o professor, que no caso sempre se torna diretor, acaba por exercer. Encerro aqui com vocês, com essa paisagem bucólica, E a gente fica feliz por ter concluído essa atividade, E a gente espera então ter sucesso na avaliação referente a essa atividade. Me despeço aqui então, desejando a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até uma próxima oportunidade, se assim for possível. Então, tchau e até a próxima. Obrigado.